Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz a palavra. O exemplo de Cristo na humilhação. O exemplo de Cristo na humilhação. O apóstolo Paulo, quando visitou os filipenses, ele recomendou isso, olha. Tende em vós mesmo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Qual é o sentimento que tem que estar em nós? Qual é o sentimento que tem que estar em mim? Qual é o sentimento que tem que estar em você? O mesmo que houve em Cristo Jesus. O mesmo. Qual era o sentimento que havia dentro de Jesus? Era sentimentos de contenda? Era sentimento de destruição? Era sentimentos que causavam mal? Não. Os sentimentos que existiam dentro dele eram bons. Os sentimentos que têm que existir dentro de nós não podem ser nocivos para a nossa vida. E nem para as pessoas. Não podem causar o mal. Não podem causar a destruição, desunião, não. O sentimento que tem que existir dentro de nós é o contrário do sentimento que existe nesse mundo. Esse mundo quer ver as pessoas desunidas, quer ver as pessoas se destruindo, criando maldades, mas esse sentimento não pode estar dentro de nós. Se eu aceitei Jesus na minha vida como Senhor e Salvador, se eu entreguei a Ele a minha vida, se eu fiz um voto de servi-lo, de agradá-lo, enquanto Ele permitir que eu viva, então o sentimento que tem que existir dentro de mim, é o mesmo sentimento que existia dentro dele. Por que você vê tanta destruição? Por que você vê tanta ganância? Por que você vê tanta imoralidade? Porque se as pessoas tivessem dentro delas o mesmo sentimento que existia em Cristo, elas não viveriam, não praticariam o que hoje nós temos visto. Não. O sentimento nosso tem que ser o de Deus. As pessoas têm que ver a diferença na tua vida. As pessoas têm que olhar para você e dizer: a Maria é diferente. O João não é igual aos outros. Os seus sentimentos têm que ser diferentes do das pessoas. O modo em que Jesus falava, o modo em que Jesus pensava, o modo em que ele agia,
era diferente. Era diferente. Quem olhava para Jesus, era notório que ele era diferente do perfil do mundo. É quando olharam para Noé, Noé era diferente do perfil do mundo. Quando olharam para Jó, Jó era diferente do perfil do mundo. Quando olharam para Abraão, Abraão era diferente do perfil do mundo. O sentimento de Deus na nossa vida nos faz diferente do perfil desse mundo. E esse é o sentimento que tem que estar dentro de nós. É o mesmo sentimento que existia em Cristo. Olha lá. Tende em vós mesmos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Pois ele se subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser o quê? Igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? Mas ele era o quê? Ele era filho. Mas ele deixou aquele momento, a posição de filho, e se tornou servo. Ele saiu da condição celestial e entrou na condição comum. Porque ele poderia muito, ele veio exatamente como filho, enviado do próprio Pai. Ele poderia se beneficiar disso. Ele poderia se beneficiar. Mas ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de todas as condições de filho e se fez servo. Se fez servo. Muitas coisas que ele passou como servo, se ele usasse a autoridade de filho, ele não precisaria passar. Mas ele se esvaziou. Ele não se fez superior a ninguém. Ele não se fez melhor do que ninguém. Ele não se fez superior. Mas antes ele se esvaziou de todos os direitos, podemos dizer, como filho. Às 6 horas da manhã, às 15 horas, e se fez servo. Servo. Quantas pessoas que não conseguem se esvaziar? Quantas pessoas que deixam o seu ego, as suas vaidades,
as suas conquistas, o seu dinheiro, a sua posição social. Quantas pessoas que usam isso para se sentirem melhores e maiores do que as outras pessoas? Quantos? Quantas pessoas que usam o poder que tem para fazer injustiças? Quantas? Que acham que estão acima do bem e do mal? Quantas nós temos visto aí, nos dias de hoje? Quantas pessoas que por ter conseguido uma promoção, por ter conseguido algo, se enche daquilo. Por que Jesus se esvaziou? Porque Ele sabe que o que destrói o homem é isso. É quando ele enche de si. É quando ele atribui para si próprio as suas vitórias, as suas conquistas. É quando ele traz para si, como se ele fosse o responsável por aquilo. É onde enche o ego. É onde enche o orgulho. É aonde vem a ruína, a queda. É aonde vem a destruição do homem. E ele se esvaziou, olha lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou com usurpação a ser igual a quem? A Deus. Nenhum momento ele se igualou a quem? Mesmo tendo todos os direitos. Presta atenção. Mesmo ele tendo todos os direitos, mas não se fez igual a quem? A Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de quem? De quem? De homens, e reconhecido em figura o quê? Humana. Que coisa gloriosa. Naquele momento ele se tornou a semelhança de um homem. E isso, o que isso existiu, bispo? Tudo que um homem estava sujeito, ele também estava. O homem não está sujeito a pecar, ele também esteve sujeito a pecar. O homem não está sujeito a erros, ele também estava sujeito a erros. O homem não está sujeito às suas vaidades, ele também estava sujeito. E para ele muito mais difícil, por quê? Porque muitas coisas que ele passou por semelhança de homem. Jamais ele passaria na semelhança de quem? De Deus. Jamais.
jamais o Senhor Jesus passaria na semelhança de Deus o que ele suportou como semelhança de homens. Ele poderia colocar tudo a perder. Um erro dele, um pecado, uma desobediência, colocaria tudo a perder. Tudo. Aí ele disse: a si mesmo se humilhou, tornando-se o que está escrito? Obediente até o que, igreja? Até a morte. E qual morte? A pior que existia. A morte mais humilhante que existia. A morte mais cruel que existia. A morte de maior sofrimento que existia. Era a morte de cruz. Era a morte mais terrível. A morte pior que existia. A pior maneira de se morrer era de cruz. E ele foi obediente até esse dia. A minha obediência para Deus não pode ser apenas por um tempo. Eu não posso ter apenas um período de obediência a Deus. Eu não posso ter apenas uma fase da minha vida como obediência a Deus. A obediência que Deus espera de mim, que Deus espera de todos nós, é até o final. Diga glória a Deus. É até o final. A minha obediência com Deus teve início, mas nunca pode existir o fim. A minha obediência teve o início, mas não pode ter fim. Como o homem teve o início da sua obediência, mas não teve o fim. O Senhor Jesus foi fiel, obediente até o fim. É o que Deus espera de cada um de nós. A mesma obediência dele, quando ele estava nos momentos mais tranquilos, foi a mesma obediência quando ele também foi perseguido? Foi? Foi. A mesma obediência foi também quando ele estava na cruz? Foi. Foi. Todos os momentos que o Senhor Jesus passou, ele executou com obediência. E tem pessoas que é só enfrentar um momento difícil, é só passar por situações difíceis, que ela joga para o alto toda a obediência. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou fazer assim, agora eu vou agir assim. Loucura. Loucura. Pelo que também, olha que forte, pelo que também Deus, lê em voz alta, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima
de todo nome, igreja. O que aquele sentimento trouxe a ele? O que aquele ato dele se esvaziar, se humilhar diante de Deus, que o fez agir como servo, como homem? O que aquele ato, quando ele se humilhou e se submeteu a obedecer ao Pai, trouxe a ele a exaltação? Hoje, você já viu muitos nomes de pessoas importantes no mundo, mas quando morreram foram apagados. Mas ninguém apaga o nome de Jesus Cristo. Ninguém. Não existe ninguém que apague esse nome. Muitos homens hoje estão apagados. Ninguém apaga. A Bíblia diz que Deus tem um memorial. Você acha que Deus precisaria disso? Memorial é um porta-retrato. Vou dar um exemplo. Deus tem um memorial. E a Bíblia diz que ninguém vai apagar esse memorial de Deus. Se nós, olha para mim, se você procurar ter esse sentimento que o apóstolo Paulo disse, se você não deixar as coisas desse mundo encher o teu coração, se você procurar se esvaziar e se humilhar diante de Deus, se você procurar obedecê-lo na sua vida, você pode estar certo. Você pode passar muitas lutas, você vai enfrentar muitas dificuldades, você vai passar por momentos muito difíceis, mas pode estar certo, Deus vai te exaltar em cada um que você passar. Cada batalha que você enfrentar, Deus vai te dar vitória. Cada luta que você enfrentar, Deus vai te honrar. Vai. Você acha que tudo que o Senhor passou, Deus falou, agora eu vou mostrar. Até aqui foi você. Daqui para frente, agora sou eu. Diga glória a Deus. É isso. Quando a Bíblia fala que Deus vai nos exaltar, não é para que a gente seja melhor do que os outros, não. É para que as pessoas vejam que Ele é fiel na tua vida. É isso. O diabo vai ver que Deus é fiel na tua vida. O mundo vai ver que Deus é fiel na tua vida. O mundo inteiro hoje dobra os joelhos para esse nome. Seja em qualquer continente, em qualquer canto deste mundo, se dobra os joelhos a esse nome. Olha lá. Para que o nome de Jesus se dobre o quê? Todos os joelhos. Aonde? Nos céus e na terra. E aonde?
Então significa os anjos, os arcanjos, os serafins, toda a guarda celestial dobra os joelhos para esse nome. Todo homem, todo governador, toda autoridade, toda criatura em cima da terra dobra os joelhos para esse nome. E todo principado, toda potestade, o inferno inteiro debaixo da terra dobra os joelhos para esse nome. É muito forte. No céu, na terra e debaixo. Porque o inferno está aqui embaixo. O inferno não está aqui em cima não. O inferno está no centro da terra. De onde você acha que saem os vulcões, as erupções, as larvas de fogo? Então, quando o apóstolo Paulo diz para eles: olha, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Porque se esse sentimento tiver em nós, nós vamos vencer tudo nesse mundo. Você vai vencer. E para finalizar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, igreja, não deixe o sentimento desse mundo entrar em você, porque os sentimentos desse mundo vai fazer você errar. Os sentimentos desse mundo vai fazer você se distanciar de Deus, vai te apartar do amor de Deus. Se tem uma coisa que o sentimento desse mundo não conhece, é a palavra amor. Não sabe o que é amar. Não sabe o que é amar. Porque as pessoas nesse mundo só conseguem amar quando elas são beneficiadas em alguma coisa. E quando você tem o sentimento de Cristo, você ama sem que as pessoas possam te retribuir. O amor é via única. Você não precisa amar esperando o reconhecimento desse amor, não. O amor não é via dupla não, é única. Quando você tem o sentimento de Deus, você ama sem esperar retorno daquele amor. Você acha que Deus nos ama esperando o retorno nosso? Se Ele estivesse esperando o retorno nosso, Ele teria uma grande decepção. Então, tem em você o sentimento de Cristo. Tira do teu coração tudo que te exalta. Se esvazia. Não é porque você se formou, porque você é um doutor, um advogado, um magistrado. Não, nada disso te faz melhor do que ninguém. Isso só vai te encher. Quanto mais cheio de si, mais vazio de Deus fica. Por que o Senhor Jesus se esvaziou? Porque Deus só pode encher aquele que está vazio. Como é que a pessoa quer que Deus encha ela da presença dEle, do amor dEle,
do conhecimento dele, da sabedoria dele? Como é que ela quer que Deus enche ela com a sua força, se ele não tem lugar para isso? Você consegue encher um balão cheio? Impossível. Mas você enche se ele tiver o quê? Vazio. Não deixe o mundo te encher, porque Deus não vai ter lugar, espaço dentro de você. Mas se você se esvaziar desse mundo, você pode estar certo que Deus vai encher a tua vida. Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor.